James Clerk Maxwell nasceu em Edimburgo, Escócia, no dia 13 de junho de 1831. Maxwell iria mais tarde estabelecer a relação entre eletricidade, magnetismo e luz. Suas equações foram a chave para a construção do primeiro transmissor e receptor de rádio, para a compreensão do radar e das micro-ondas. Inventou um peão colorido para demonstrar que as três cores primárias, o vermelho, verde e azul, poderiam produzir praticamente qualquer outra cor. Posteriormente, este estudo serviu de base para a criação da televisão a cores. Por esse estudo, recebeu a medalha Rumford, da Royal Society. De volta à Escócia, foi nomeado para a cadeira de ciências no Marischal College de Aberdeen. Foi lá que conheceu a filha do diretor, Catherine Mary Dewar, que se tornaria sua esposa em julho de 1859. É mais conhecido por ter dado forma final à teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade, o magnetismo e a ótica. Esta é a teoria que surge das equações de Maxwell, assim chamadas em sua honra e porque foi o primeiro a escrevê-las juntando a lei de Ampère, modificada por Maxwell. Nesse experimento, aproxima-se um ímã do quadro móvel. Liga a pilha em série com o quadro móvel e esse quadro sofre uma força quando ocorre a passagem da corrente elétrica através dos fios. O sentido da força depende do sentido da corrente elétrica. Invertendo o sentido da corrente, então inverte o sentido da força. A lei de Gauss para campos magnéticos. Nesse experimento é usada uma fonte de alta tensão, tendo tensão máxima de 6.000 volts. É usada uma cuba de acrílico com óleo de rícino e semente de grama. Os terminais da fonte são ligados aos terminais da cuba de acrílico. Com a fonte ligada, os terminais adquirem cargas iguais com sinais opostos. O campo elétrico criado pelas cargas elétricas modifica a posição das sementes. Essa experiência identifica as linhas de campo do ímã. É usada limalha de ferro e um ímã. Essas limalhas são jogadas em cima do ímã aleatoriamente sobre uma folha de papel. Então, pode-se observar que as limalhas se concentram onde estão os polos do ímã. De um polo do ímã saem as linhas de campo, que chegam no outro polo. Gauss diz sobre isso que se fizer uma superfície fechada em torno de um dos polos, o número de linhas que entram de um polo e o número de linhas que saem desse polo vai ser uma integral igual a zero. Essa propriedade garante o dipolo magnético. E a lei de Faraday. Nesse experimento, quando aproximamos a espira do ímã, o fluxo do campo magnético aumenta e uma corrente elétrica é induzida na espira. O sentido dessa corrente é tal que gera um campo magnético no sentido contrário ao campo magnético do ímã, enquanto que, quando afastamos a espira do ímã, a corrente é em sentido tal que gera um campo na direção do campo magnético do ímã. Maxwell comprovou matematicamente que as ondas eletromagnéticas podem se propagar no espaço, encontrando o termo que faltava na lei de Ampère, a intensidade de corrente de deslocamento. Demonstrou que os campos elétricos e magnéticos se propagam com a velocidade da luz. Ele apresentou uma teoria detalhada da luz com um efeito eletromagnético, isto é, que a luz corresponde à propagação de ondas elétricas e magnéticas, hipótese que tinha sido posta por Faraday.
Seu trabalho em eletromagnetismo foi a base da relatividade restrita de Einstein, que, descrevendo o trabalho de Maxwell, afirmou ser o mais profundo e frutífero que a física descobriu desde Newton. James Clerk Maxwell realizou trabalho importante sobre os anéis de Saturno, os analisando matematicamente. Desenvolveu a teoria da indução eletromagnética e a produção de eletricidade a partir do magnetismo. Escreveu manuais sobre calor, visão das cores, matemática e física. Morreu em Cambridge, Inglaterra, no dia 5 de novembro de 1879.